da presença de Deus de Israel, porque ele vivia uma vida pequena, uma vida pobre, uma vida sem dinheiro, sem condições. E ele se vendeu para o povo de Roma. E lá, meus irmãos, lógico, ele teve estudo, teve orientações para poder cobrar impostos. Então, por isso que ele foi chamado de Zaqueu, o publicano. Porque todos aqueles que saíam de Israel e iam para outra nação e traía a sua nação por algum motivo, era considerado publicano, ou seja, afastado das leis de Deus, afastado daquilo que eles seguiam segundo a lei de Moisés. Por isso que ele levou esse nome de o publicano, ou seja, apartado de Israel, saiu da nossa nação e se vendeu para Roma por algum tipo de trabalho, mas no caso de Zaqueu foi por causa de dinheiro. Só que ele cobrava impostos, meus irmãos, de Israel, sempre a mais do que os impostos romanos. E isso o governador de Roma, como naquela época Roma estava dominando o mundo e Israel estava sob o jugo de Roma, então Israel se obrigava a pagar mais os impostos. E Zaqueu é o que cobrava. E resumindo aqui a história, meus irmãos, Zaqueu, quando ficou sabendo que Jesus estava, meus irmãos, operando sinais, prodígios e maravilhas de Zaqueu, que Jesus estava, meus irmãos, fazendo grandes obras. Zaqueu, meus irmãos, ele não conhecia Jesus pessoalmente, mas ele tinha ouvido de ouvir. Ele tinha ouvido de ouvir que Jesus estava fazendo muitas obras grandes e maravilhas, e ali chegou no conhecimento dele. Só que Zaqueu, meus irmãos, ele ficou um homem, com o passar do tempo, ele ficou um homem muito importante, ficou rico, ele ficou um homem assim, muito interessante naquela época, estabilizado. Uma riqueza que não foi suada, não foi ele que trabalhava, não, foi uma riqueza subordinada. Glória a Deus! Que ele usurpou o povo. Por incrível que pareça, a riqueza que ele tinha era o próprio dinheiro do povo de Israel, que era o seu próprio povo, o qual ele tinha abandonado o seu povo para se vender para Roma. Aleluia! Mas, irmãos, quando a pessoa tem vontade de mudar de vida, e quando a pessoa quer conhecer Jesus Cristo e quer mudar de vida, a pessoa tem, meus irmãos, alguns tipos de curiosidade. Zaqueu teve, meus irmãos, um tipo de curiosidade. Tipo assim, eu sou israelita, mas virei publicano porque trabalho para Roma e tenho dinheiro, sou bem de vida. Só que Zaqueu tinha também outro problema. Ele era vazio de alma. A sua alma era vazia. E que adianta o homem ter uma família estabilizada, ter dinheiro, mas não tinha, meus irmãos, a alma, uma alma alegre, uma alma feliz, ele não tinha uma transparência. Glória a Deus! Perturbado de espírito, porque ele não tinha alegria. Mas como ele viu falar de Jesus, sinais, prodígios e maravilha, ele teve o desejo no seu coração de conhecer esse Jesus, que tanto falava. Porque toda vez que ele cobrava os impostos, nunca coincidia que ele pudesse ir aonde Jesus estava. Ele sempre dava lugares contrários, porque tem os dias, tem as horas, tem o tempo do ano que você cobra imposto. Não é todo santo dia, não. Aqui, não sei como é que é aqui, porque lá em Guapiara é todo fevereiro e março, eles cobram os impostos em lugar nosso. Lá é assim, fevereiro e março. Aí depois só no outro ano. E creio que na época de Israel também é nessa faixa também. Tinha a época certa para cobrar imposto. Então, era uma vez por ano, então não tinha como Zaqueu ter um encontro com Jesus, que quando ele cobrava os impostos, estava certo que ele estava em outros lugares. Mas ele teve uma ideia brilhante, falou, bom, eu sei que Jesus anda em multidão, tem um grupo de discípulos que andam com ele, que são os apóstolos, e eu sei que ele vai sair de Jerusalém, vai descer para Jericó, e ele, segundo o que eu estou sabendo, ele desce por esse caminho. Glória a Deus! Só que o interessante, meus irmãos, que por mais que os estudiosos falem, pensem, analisem, nunca chegou até hoje numa conclusão. Como que um homem, que é um homem normal, é um
Só que ele era de pequena estatura. Ele era um homem, podemos dizer aí, 1,40 m, 1,50 m. Só que ele não era anão, que é da raça dos piquineus. Não. Ele não era anão, piquineu, não. Ele era homem normal como os outros, porém de pequena estatura. Quem entendeu, diga amém? Amém. Só que a Bíblia, meus irmãos, só fala que ele subiu na figueira. Há mais de 2000 anos atrás, as figueiras, meus irmãos, de Jerusalém, um homem não conseguia abraçar ela, porque elas eram árvores muito grossas. Então um homem não conseguia abraçar. Agora imagine Zaqueu, um homem normal, de pequena estatura, com o braço pequeno, como é que ele ia abraçar uma figueira que era grossa? Segundo, naquela época só tinha inverno e verão. E nessa época aconteceu isso, foi inverno, aonde a figueira ela solta uns espinhinhos, tipo de um leitinho, espinhinho, nunca dói. Glória a Deus. Terceiro, ela era muito alta. Quarto, não tinha galhos. Tinha 3 a 4 galhos, mas na copeira lá em cima. Não tem como você subir. Como que esse hominho conseguiu subir lá? Dá um nó na cabeça da gente, dá um ponto de interrogação assim. Grossa, espinho, alta e copeira. A Bíblia não fala que ele usou escada, a Bíblia não fala que ele usou corda ou cipó, e a Bíblia não fala que um grupo de homens faz assim, ó. Aqui eu venho aqui, 1, 2, 3, a Bíblia também não fala isso. De Deus. Agora, como que esse homem conseguiu subir lá? É de se pensar. E não temos resultado para isso, humanamente falando. Entendemos que é fé. Agora, maravilha, aleluia. que tipo de fé? Como que Zaqueu, um homem pequeno, sem nem homem normal, não conseguia subir? Como que um homem de pequena estatura consegue subir numa figueira alta? Quem entendeu, diga amém? É uma coisa, meus irmãos, é uma coisa do outro mundo isso. Isso Jesus classificou como fé. Jesus classificou como crença. E quando Jesus sai de Jerusalém, descendo para Jericó pelo caminho, Jesus olha lá e para e olha aquele hominho lá em cima. Jesus olha aquele hominho. Agora imagine o que Jesus não pensa. Lógico, Jesus sabia como que ele subiu. Por quê? Porque Jesus tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo, com certeza, revelara para Jesus como é que ele tinha subido. Só que Jesus também não comentou com o povo. Jesus deixou o povo curioso. Jesus não falou nada também. A única coisa que Jesus disse, olhou, parou, viu que era Zaqueu, disse: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na sua casa. Amém? E as palmas para Jesus. A Bíblia diz que ele desceu e recebeu Jesus com alegria. Agora, como que ele desceu também, né? A forma que ele subiu, a forma que ele desceu, não sei, não sabemos como ele subiu, e não sabemos se ele desceu abraçado assim. Uma árvore grossa, com espinho mesmo, alta. Então tem umas coisas, meus irmãos, que foi registrado na Bíblia, que é só mesmo fé. É coisas extraordinárias, que não tem como nós discutir. E os irmãos sabem que fé não se discute. Fé se respeita, se adquire e coloca em prática. Amém? Amém. Então, isso que aconteceu com Zaqueu. E quando, meus irmãos, Jesus vai para a casa de Zaqueu, sempre tem aquelas pessoas que ignoram, né? Nossa, Jesus, filho de Deus, é santo, prega a verdade aqui.
entrar na casa, ser hóspede de um pecador. O que Jesus faz lá? Será que Jesus não sabe que esse homem é cobrador de impostos, que esse homem tem uma riqueza ilícita, que esse homem aí é israelita e virou para o lado de Roma? Olha, Jesus é tão santo, o que está fazendo na casa desse homem? O que Jesus veio, meus irmãos? Atrás de quem que Jesus veio? Atrás dos pobres, atrás dos perdidos, atrás dos que não tinham nada na vida. O que a Bíblia fala? Ele veio buscar o que se estava perdido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi o que ele falou aqui na Bíblia. Quando aquele povo ignorou, Jesus nem não ligou. Jesus foi na casa dele, conversa com ele, toma a ceia, porque eles tinham o costume de ceiar na parte da tarde, sempre era chá e pão. Jesus comeu pão, tomou chá, conversaram bastante, até que Zaqueu vai na sua alegria, na sua conversão, no seu momento tão maravilhoso, Jesus na casa dele, ele faz uma confissão maravilhosa. Ele confessou. Jesus simplesmente pregou e ensinou a palavra. Ele de boca de livre vontade, de boca aberta, de livre vontade, falou: olha, Senhor, hoje eu dou metade dos meus bens para os pobres, se em alguma coisa eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele, meus irmãos, se abriu e falou automaticamente para Jesus o que ele queria. Jesus não forçou nada, ele simplesmente foi na casa, ensinou ele, pregou para ele. E ele aceitou a palavra, entendeu e fez essa confissão. Aí que Jesus diz, aí Jesus fala que nós acabamos de ler, hoje veio a salvação a essa casa. A casa que Jesus refere não é a casa de Zaqueu, é a casa, a alma dele. Jesus não estava falando a casa aqui, não. Hoje veio a salvação a essa casa, ou seja, hoje veio a salvação a essa alma de Zaqueu. Aleluia! Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, mas agora não está mais, porque ele fez a confissão de tudo que ele tinha feito, e naquele momento ele tinha aceitado Jesus. Por isso que Jesus disse que Jesus veio e entrou na casa dele, que é a alma dele, o físico da alma dele. E nisso a mulher e as crianças todos entraram também na bênção de Deus. Pode ver que o povo lá fora estava ignorando. Diz aqui que Jesus entra na casa de Zaqueu. Mas depois que Jesus abre a porta e sai, eles veem que Zaqueu não era mais aquele homem. Zaqueu tinha feito a sua confissão. E naquele dia Zaqueu confessou, naquele dia Zaqueu aceitou Jesus como Salvador, largou mão de cobrar imposto a mais, largou mão de ser corretor, largou mão de tudo e começou a seguir a Jesus e a servir a Jesus juntamente com a multidão. Aleluia!